Maria è ricordata per l'ultima Maria é mencionada pela última vez no Novo Testamento, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, onde a encontramos em oração no cenáculo, provavelmente, onde seu filho celebrou a última ceia com os discípulos. Depois, essa mulher, que vemos pela última vez em oração, sai de cena silenciosa e discreta como ela entrou. Não sabemos mais nada sobre ela. Nos textos canônicos, não há menção de onde ela passou seus últimos anos antes de deixar esta terra. E a partir do século VI, espalharam-se entre os cristãos várias versões de um único tema, o tema da dormição de Nossa Senhora. quella della dormizione. Por que é chamada de dormição e não de morte? No passado, muitos teólogos pensadores argumentaram que Maria não teria realmente morrido. Ela teria apenas caído em um sono profundo, após o qual teria sido levada para o céu. Isso porque, sendo a morte uma consequência do pecado original e tendo ela sido preservada de todas as formas de pecado desde a sua concepção, ela não precisava morrer, pensavam. Acredito que hoje não há mais ninguém que apoie essa interpretação sobre a dormição de Maria. Se seu filho morreu, se Jesus morreu, também Maria morreu, mas não sabemos quando. Não sabemos nem mesmo onde, mas é muito provável que haja informações autênticas e históricas nos textos que falam sobre a dormição de Maria. Eles foram escritos no século VI, mas relatam tradições que remontam ao início do segundo século, portanto, muito próximo dos fatos. E esses textos nos falam sobre os últimos anos de Maria nesta terra e nos dizem que ela os passou em Jerusalém, onde concluiu a sua vida. O que exatamente esses textos dizem? Depois da Páscoa, Maria teria vivido no Monte Sião, em Jerusalém, e talvez na mesma casa onde seu filho celebrou a última ceia, a casa que provavelmente pertencia à família do evangelista Marcos. Chegou a hora dela também deixar este mundo, e aqui começa um aspecto de lendas baseadas nos apócrifos. O anjo Gabriel, segundo esta lenda, apareceu para ela. O anjo disse: Maria, você viveu neste mundo, cumpriu sua missão, viveu os últimos anos de sua vida no recolhimento, na oração, mas agora o momento da conclusão da sua vida chegou. E Maria responde: estou feliz por estar neste mundo, sou amada por todos, gostaria de viver, não de morrer. Mas o arcanjo Gabriel disse a ela: Maria, no céu você encontrará seu filho, você ficará com ele por toda a eternidade. Então Maria disse: sim, eu gostaria muito de encontrar meu filho. E, no entanto, antes disso, eu quero pedir uma graça, que você traga aqui, à cabeceira da minha cama, todos os apóstolos de Jesus, porque eu quero que me contem ainda algo mais sobre meu filho, porque durante a vida pública dele, eu permaneci em Nazaré, eles seguiram Jesus, e eu ainda gostaria de ouvir algo mais, alguma história sobre o meu filho, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que ele disse para os apóstolos. Então, segundo essa lenda, todos os apóstolos foram chamados. Eles vieram sobre as nuvens do céu e Paulo também estava lá. Um dos apóstolos faltou, Tiago, filho de Zebedeu, porque já havia sido martirizado. Esses apóstolos vieram
e ficaram ao lado do leito de Maria e lhe disseram tudo o que ela desejava. E depois, em algum momento, Jesus chegou com uma multidão de anjos e veio para levar a alma de Maria para o céu, deixando naquele leito somente os seus restos mortais. Na filosofia grega se distinguia o corpo da alma. Na Bíblia, não. A pessoa é uma unidade. Neste mundo, biblicamente falando, somos corpo. Corpo é o eu, que as pessoas podem ver, tocar, acariciar. E a pessoa é uma unidade. Quando a pessoa deixa este mundo, ela o deixa na sua totalidade, alma e corpo. Ou seja, a pessoa com toda a sua história. Il racconto di questi apocrifi lo vogliamo completare perché Vamos completar o relato dos apócrifos que chega até nós, porque assim saberemos mais exatamente o que os nossos irmãos de fé dos primeiros séculos escreveram. Eles cuidaram dos restos mortais de Maria e depois acompanharam em procissão esses restos mortais até o riacho de Cedron. E isso é uma informação que remonta à tradição do início do segundo século, lá pelos anos 100 e pouquinho. E, de fato, sabemos que no Cedron é venerado o sepulcro onde o corpo de Maria foi colocado. Eles colocaram seu corpo sobre uma rocha. E então, o que aconteceu? Aconteceu que depois de 3 dias do seu sepultamento, e aqui se retoma o relato lendário, Jesus apareceu novamente para levar o seu corpo também para o céu. E eis então que com todos os apóstolos, nas nuvens do céu, eles levaram Maria na direção do Oriente, levaram para o céu, e chegando no reino da luz, em meio às canções dos anjos, aos perfumes do céu, Maria foi então levada até lá. O corpo de Maria foi colocado no paraíso junto à árvore da vida. Bem, esses, como eu falei, são detalhes de lenda. Obviamente não tem valor histórico, porém, testemunham por meio de imagens e símbolos o início da devoção do povo cristão à mãe do Senhor Jesus. Isso já no segundo século, no início do segundo século. Antes de continuar, quero fazer uma breve leitura do ícone de Koinosis Theotokos, como se diz no Oriente, ou seja, o ícone da dormição da Mãe de Deus, porque os ícones orientais nos ajudam a entender a mensagem da festa de hoje. Observem que 2 mundos estão justapostos no ícone. Em primeiro plano está a realidade do nosso mundo material. Sobre a cama estão os restos mortais de Maria, mas Maria não está lá. Ela deixou este mundo. E aqui estão, então, vemos só os seus restos mortais. Ao redor do seu leito, vemos os apóstolos. Essa é a representação da cena transmitida pelos apócrifos. Observe os olhares dos apóstolos. Todos eles estão voltados para aquela cama, para o corpo da mãe de Jesus. Nenhum deles olha e vê o que está às suas costas. A cena que veremos em breve, que eu descreverei, é a do mundo de Deus. Essa cena eles não podem ver. Eles só veem o que os olhos de seus corpos lhes permitem ver, o que está diante deles. Eles não podem ver além disso, além dos restos mortais. Semelhante àquilo que veem os apóstolos, veem aquelas pessoas que só acreditam que existe o que é verificável, tangível, controlável com os sentidos. E, portanto, só podem concluir que a morte é o fim de tudo. Permanecem os restos mortais, as células que serão devolvidas à terra. Isso é o que o olho material vê. E os apóstolos que têm esses olhos também veem só os restos mortais.
Mas qual é a realidade, a verdade? Está tudo concluído, portanto, a história de uma pessoa, todo o amor que ela viveu, o que é que resta? Os olhos materiais dizem que fica só os restos mortais. No fundo do ícone há uma cena que não pertence ao que podemos verificar com nossos sentidos. É a realidade do mundo de Deus. Observem aquela amêndoa na qual está Jesus. Este mundo de Deus não pode ser alcançado pelo olhar material. Somente o olhar de quem tem fé é capaz de contemplar a verdade da história de uma pessoa que passou uma vida de amor neste mundo. Jesus pronunciou uma bem-aventurança para os olhos que sabem enxergar além deste mundo material. Ele disse: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Deus, verão o invisível. Essa é a possibilidade que tem aqueles que possuem um coração puro, desapegado dos ídolos deste mundo, em sintonia com Deus para ver o invisível. Aquele que tem um coração apegado às posses desse mundo não pensa em mais nada. Aquele que se entrega à devassidão, à corrupção moral, nunca será capaz de ver o invisível além do material. Ele não terá essa segunda visão que pertence somente ao fiel de coração puro. Só o fiel pode ver o mundo de Deus. O que vemos na amêndoa que representa este mundo invisível do céu? Ali está Jesus com sua mãe em seus braços, que acabou de nascer para a vida eterna, que foi para o céu. Ela é uma criança, e isso então é o início da segunda parte da sua vida, a vida definitiva. O destino do ser humano é exatamente esse: nascer duas vezes, e a segunda vez é a última e definitiva, eterna. Aquela é definitiva porque entra no mundo do céu da eternidade. Não é a vida atual que continuará para sempre, mas uma vida completamente nova após o início vivido aqui neste mundo. Foi isso que aconteceu com Maria e podemos contemplar nesse ícone. Possiamo allora accostare Podemos então aproximar os dois nascimentos às duas cenas do ícone. Na primeira, vemos Jesus que, vindo a este mundo, ao seu nascimento, foi recebido nos braços de Maria. Depois, na Páscoa, ele precedeu sua mãe na glória do céu. Voltemos ao tema da nossa festa da Assunção de Nossa Senhora. A reflexão dos fiéis sobre o destino de Maria após a morte continuou a se desenvolver ao longo dos séculos. Elevou a acreditar que ela foi assunta ao céu. Isso foi definido um dogma por Pio XII no dia 1º de novembro de 1950. As palavras da definição do dogma dizem assim: ascoltiamo le parole della definizione del dogma. L'Immacolata Madre di Dio, a Imaculada Mãe de Deus, sempre virgem, terminando a sua vida terrena, foi assunta na glória celeste em corpo e alma. anima e corpo. Riguardo alla definizione che abbiamo appena ascoltato, Maria entra na eternidade de Deus para viver a vida celeste. Ela não abandonou a comunidade dos discípulos, simplesmente mudou a maneira de estar com eles, como aconteceu com o seu filho no dia da Páscoa. Maria não está mais condicionada pelos limites do espaço e do tempo, por isso está sempre e em toda parte ao lado de todos. Porque se continuasse na mesma condição em que ela andou pelas ruas da Palestina, ela só podia ser vista por algumas pessoas, pelas pessoas que tinham ao seu lado, mas aqueles que estavam longe não poderiam nem vê-la e nem ouvi-la.
Mas quando Maria entrou na glória celeste, ela não ficou mais sujeita às limitações do espaço e de tempo. De modo que esta é a verdade. Maria está conosco, ao lado de cada um de nós, em qualquer lugar, a qualquer momento. Aqui lembramos que no relato dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus entrou na glória do Pai, o que é apresentado por Lucas como a ascensão, os discípulos voltam para Jerusalém alegres, felizes, não porque Jesus foi embora, mas porque Jesus agora não está mais limitado na sua presença. Ele está em uma nova condição em que está sempre perto e sempre no meio da comunidade dos seus discípulos. Foi isso que aconteceu com Cristo e também com Maria, sua mãe. Acrescento que isso acontece com todo fiel que entra no mundo de Deus, quando termina sua peregrinação na terra. Uma outra observação. O dogma não diz que essa assunção à glória celeste está reservada somente a Maria. Ela não é uma privilegiada, mas é apresentada a todos os fiéis como o modelo sublime, como o sinal do destino que aguarda todo homem e toda mulher que segue Jesus Cristo. No mundo de Deus entra a pessoa com toda a sua história, e ela é preparada pela vida vivida aqui neste mundo, uma vida feita de amor, que permitiu o desenvolvimento daquele divino que permanece por toda a eternidade. É exatamente isso que nos espera, todos nós, fiéis seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Il nostro destino.